Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui começando nosso culto. Queria ler com você Salmo 100. Então abra sua Bíblia aí na sua casa. Creio que o Senhor tem algo específico para nós. Nós estamos muito felizes por poder estar transmitindo o culto aqui. Eu já estava com saudades, de ministrar, de poder abençoar a sua vida com a palavra, porque nós também somos abençoados quando nós ministramos. Eu queria ler com você Salmo 100. E enquanto nós estudávamos sobre Salmos, o Senhor falava muito comigo a respeito disso. E a Bíblia diz ali: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e o seu rebanho, e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar e celebrar o Senhor com júbilos, porque sabemos que somos parte do pastoreio dele. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Você é amado, e eu quero te convidar a se colocar de pé aí na sua casa, para nós começarmos a louvar ao Senhor, para que nós começarmos adorando o Senhor nesse culto. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos gratos, Deus, pelo dia de hoje. Muito obrigado porque o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, e nós sabemos que fazemos parte do seu rebanho, Pai. Nós queremos nessa noite te adorar, te louvar, engrandecer o teu nome, realmente experimentar mais o Senhor nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa estar adorando ao Senhor, buscando a presença dele. Boa noite, irmãos. Eu quero te convidar nesse momento a se levantar aí na tua casa, aplaudir, celebrar o nome santo do Senhor, porque a tremenda graça dele te alcançou. Amém? Pecado, então mais forte
Deus, é teu nome, Pai. Ah, Senhor, tu és nosso melhor amigo, ó Deus. Somente em teus braços, ó Deus, podemos descansar. Ah, Senhor, obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado, Senhor. Ah, Deus, por esse amor incondicional, Senhor, pelas nossas vidas. Aleluia, Senhor. Meu melhor amigo, e eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá. E se acaso eu tropeçar, sei me segurará. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Ah, provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Sim, a Deus, nós te amamos, a Deus, somos apaixonados por ti. Diga isso ao Senhor, diga, Senhor, eu te amo, Senhor. E se acaso eu tropeçar, sei me segurarás. Se cansar os meus pés, um colo me dará. E me carregará. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu. Eu não vejo um outro amor como o seu. Ah, provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou
Durante essa semana também, o pastor Luísio, ele vai estar falando sobre o Apocalipse. Então vai ter lives, né, no canal lá da Luísio TV, todos os dias, segunda a sexta, às 20 horas. Também nós vamos ter os cursos, né, que o pessoal do Fotografia vai estar passando online também. Gostaria que você estivesse participando. As nossas células, algumas já estão fazendo presencialmente, outras online, então participe também da sua célula, né, seja ministrado dentro da sua célula. Eu creio que o Senhor tem algo poderoso para a sua vida, para fazer através das células. Eu sei que as células é um momento de nós compartilharmos coisas que o Senhor tem que falar no nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida nas células também. Eu queria que você abrisse comigo a palavra em Salmos, para compartilhar algo que o Senhor falou comigo. Semana passada nós tivemos a oportunidade de estar em Porto Amazonas, e em Salmos 27, Salmos 27 e 28, o Senhor falava comigo a respeito do cuidado do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia fala, lá em Salmos 127, o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar madrugada, o homem que enche deles a sua alcova. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E no Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz será e tudo que irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que tem o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Esses dois salmos eu estava lendo na semana passada, enquanto nós estávamos naquele desafio do ler salmos. O Senhor falava comigo a respeito disso, é que o Senhor cuida das nossas vidas, e nesse tempo, né, que nós estamos aprendendo a lidar com essa questão do coronavírus, com essa questão de usar máscara, de usar álcool em gel, né, de às vezes trabalhar de forma online, em casa. Tudo isso o Senhor tem nos ensinado, mas uma verdade nunca muda: o Senhor está cuidando da sua vida. A Bíblia fala que Ele dá aos seus enquanto dorme, e eu creio que é isso que o Senhor fala no nosso respeito. Ele cuida das nossas vidas. Então eu quero declarar sobre a sua vida, irmão. O Senhor está cuidando das suas vidas, da sua vida. E aí, eu queria abrir mais um versículo com você, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 7. Esse é um dos versículos que, né, me chama muita atenção quando nós falamos de finanças, quando nós falamos de contribuição, de ofertas, de dízimos. A Bíblia diz o seguinte: cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeie em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que já semeia o que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Diga assim comigo: o Senhor me enriquece em tudo para toda generosidade, e através disso, graças são tributadas a Deus. Amém? Essa é uma verdade ao teu respeito, é uma verdade ao nosso respeito. E tem mais um versículo ainda, não vou estar lendo, mas lá em Lucas 6:38, a Bíblia diz que o Senhor nos dá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente. Sabe? A Bíblia diz que o Senhor ele faz isso nas nossas vidas. Talvez, se você já comeu pipoca, comprando de alguém que vende pipoca na rua, se você lembrar dessa história, você vai ver que normalmente ele coloca a pipoca, dá uma apertadinha com que ele está colocando a pipoca, dá uma chacoalhada ali para que a pipoca se assente no pacote, ele coloca mais até transbordar
Aqui você vai lembrar dessa cena porque é comum, todo pipoqueiro faz isso. É mais ou menos isso que a Bíblia está falando em Lucas. Uma boa medida, sacudida, recalcada, é porque o Senhor, na sua vida, faz isso. Ele coloca um pouco, ele vai fazer assentar, mas ele vai fazer transbordar. Por que transbordar? Porque a Bíblia diz que ele nos dá generosamente, para que as graças sejam tributadas a Deus, para que a glória seja para o Senhor. Então o Senhor vai te dar para você semear, para você plantar, para você colher e sustentar a sua família, mas também para que a obra dele avance, para que pessoas sejam abençoadas através da sua generosidade e a glória possa ser para o Senhor. Então, nesse sentido, eu queria te convidar a, nesse momento, se preparar para a oferta do seu dízimo aí na sua casa. Vai ser colocado o link para você transferir, vai ser colocada a conta para você fazer transferência. Então, que você, nesse momento, enquanto o louvor estiver tocando, você possa estar dizimando, ofertando e abençoando a obra do Senhor. Amém? 8940. Nos arriscamos em transmitir, nos viramos, pegamos o inteiro que
sua vida. Então eu queria que você abrisse comigo em Efésios 2, aí na sua casa, do 4 ao 6. A Bíblia diz em Efésios 2, do 4 ao 6, que nós estamos juntos com o Senhor, assentados com Ele em regiões celestiais. Eu queria ler com você, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, Efésios 2, do 4 ao 6. A Bíblia diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmão, essa é a verdade a seu respeito. Você está com Ele, assentado nas regiões celestiais. Sabe, você está junto com o Senhor. E essa é uma verdade bíblica a seu respeito. Você morreu para a velha criatura, morreu por seus delitos. E hoje você é uma nova criatura, está assentado com Ele nas regiões celestiais. Sabe, o Senhor ele é amável, Ele é cheio de beleza e glória. A Bíblia diz que nós estamos nele diante de Deus. Sabe, nesse período, às vezes que nós estamos nos adaptando, não podemos estar presencialmente nos cultos, nas células. Saiba que a verdade a teu respeito é que você está junto com o Senhor. Você nunca está sozinho. Mesmo aí reunido na sua casa, nós cremos que onde estamos reunidos 2 ou 3, o Senhor está conosco. Eu tenho convicção que o Senhor tem grandes coisas para a sua vida aí. O Senhor vai tocar na sua vida aí, na sua casa, vai tocar onde você estiver, porque nós estamos juntos com Ele. E aí, é interessante que muitas pessoas não têm entendido essa verdade. E nesse tempo de crise, muitos têm ficado desesperados, preocupados, muitos têm falado: meu Deus, e agora vai acabar o mundo e eu não posso morrer, e é cedo demais, a gente ouve tantas coisas e chega tanta informação, alguns irmãos perguntando, diz que ontem ia escurecer e não ia voltar mais a luz, diz que amanhã tem outro problema e semana passada tinha outro problema, e as pessoas vão ficando com medo com tanta história que sai. Mas uma verdade é certa, a palavra de Deus é a verdade na sua vida. E o que está escrito nela é que você está juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Essa é a verdade ao seu respeito, então creia nisso. E aí, para você ter vitória no meio de crise, não só dessa que nós estamos tendo agora, mas sempre, às vezes você está com crise no seu casamento, crise nas suas finanças ou com os seus filhos. Saiba que tudo isso são crises, mas há verdades que vão te fazer vencer nesse sentido. E a principal delas é que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Se você abrir comigo em João 8, 32, a Bíblia diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual a verdade que o Senhor estava falando aqui? A verdade é o próprio Evangelho. A verdade é Cristo na sua vida, é Cristo ter morrido em seu lugar, é você entender que hoje nós somos livres de qualquer medo, de qualquer ansiedade, de qualquer preocupação, de qualquer insegurança, porque hoje nós temos o favor merecido sobre as nossas vidas. Então diga assim: a primeira verdade é que a verdade é o próprio Evangelho. Amém? Que você tenha convicção disso, que toda lágrima derramada por causa de medo, de insegurança, o Senhor, Ele quer cuidar. Se você procura na palavra a respeito de lágrimas, nós temos um princípio de primeira menção. O princípio da primeira menção é que sempre que aquilo é falado, ele tem um grande valor na Bíblia toda. Então, quando nós vemos lágrimas no Velho e no Novo Testamento, a Bíblia está se referindo a uma mulher chorando, e sempre alguém acudindo a essa mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E quando nós percebemos isso, a Bíblia está falando que o Senhor está cuidando de nós como a noiva. Sabe, mesmo quando você ficar preocupado, a verdade é que o próprio Senhor Jesus cuida da sua vida. Amém? E é interessante que em Gênesis fala sobre isso, Agar, a escrava chorando e Deus socorrendo ela. Em Mateus, quando você vê falando de lágrimas, nós vemos o choro de Raquel, a esposa de Jacó, está
né, indicando para isso. Tudo isso fala do Senhor enxugando as nossas lágrimas. Então, mesmo no tempo de crise, vá para a presença do Senhor, se derrame na presença dEle, né? Entenda que é Ele mesmo que vai confortar o seu coração, cuidar de você. Ele é o próprio Evangelho, é Ele, né, é Cristo que cuida das nossas vidas. Você tem direito de ser suprido, você tem um direito legal conquistado pelo Senhor na cruz, sabe? A verdade é o próprio Evangelho, porque ali a Bíblia fala que nós, né, hoje podemos usufruir de uma herança que foi conquistada por Cristo para nós. Hoje nós somos filhos amados de Deus. Diga assim: eu sou filho amado de Deus. Eu tenho direito à herança. Amém? Essa é a verdade que o Senhor tem para nós, que nós somos filhos e hoje nós temos direito à herança. Então, você precisa perceber que a primeira coisa é você entender que o Evangelho é a própria verdade. É você saber o quanto você é amado por Deus, o quanto você é escolhido pelo Senhor. Isso vai transformar a sua vida. É interessante em João 1,17, a Bíblia diz, se você quiser abrir comigo aí na sua Bíblia, João 1,17. A Bíblia diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Né? Nós estamos aqui aprendendo a transmitir o culto ainda, né? Se batendo um monte, passamos o final de semana tentando isso. Mas por quê? Porque nós queremos entregar uma mensagem para você. Eu, como pastor, queria ministrar na sua vida online, né, de forma online, entregando pessoalmente, ao vivo. E por isso nós corremos atrás disso. Perceba que há uma diferença. Nós poderíamos ter gravado isso e subido para a internet e seria uma mensagem que foi enviada para você. Mas quando nós fazemos ao vivo, né, nós estamos entregando algo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele veio para trazer algo para você. Ele veio pessoalmente. Ele desceu dos céus como aquele que criou todas as coisas para morrer no nosso lugar, para se entregar no nosso lugar, para trazer a boa notícia do Evangelho no nosso lugar. E o que a Bíblia está dizendo, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Sabe, Ele quis entregar isso pessoalmente por você. Ele quis resolver as questões da sua vida pessoalmente, para que mesmo em meio a uma crise, você lembre da verdade, que a verdade é o próprio Evangelho, que foi o próprio Cristo que decidiu entregar isso. E aí, né, você vai perceber que essa verdade te liberta, sabe, te liberta de qualquer crise, de qualquer medo, né, de qualquer tribulação, de qualquer angústia, de qualquer ansiedade. Por quê? Porque Ele veio para resolver isso na sua vida. Amém? A segunda verdade que nós podemos perceber no próprio Evangelho, né, a segunda verdade que nós vemos na Bíblia, é que Cristo é o nosso representante. Sabe, eu sempre falo isso no culto, né, se você já me viu pregando, quase todo culto eu cito esse versículo, né, é o que está lá em 2 Coríntios 3,18. Né, sou apaixonado por esse versículo, é uma verdade poderosa, e quando nós entendemos essa verdade, algo transforma dentro de nós. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18, que, né, e todos nós com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sabe, a segunda verdade é que nós nos tornamos semelhantes àquele que nós contemplamos. Sabe, eu e você nos tornamos parecidos com o Senhor, porque nós contemplamos a beleza dele. A Bíblia fala como um espelho. Né? Eu conversava esses dias com o nosso líder, o Alisson, né? E ele falava a respeito disso, que o Senhor ministrava na vida dele, falando a respeito de que o espelho naquela época era um espelho diferente, era feito no metal, e quanto mais luz era jogado ali, isso fazia com que a imagem que você queria imprimir naquele metal fixasse naquele metal. E é isso que a Bíblia está falando, que quando nós contemplamos a Cristo, a glória dele é tão grande, que a imagem dele impregna em nós, ela é impressa nas nossas vidas. Então a Bíblia está dizendo que eu e você, quando contemplamos ao Senhor, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Essa é uma verdade. Então perceba, o Senhor não viveu em crise, não teve problemas, havia doenças e aonde Ele chegava era transformado, havia falta de recurso, né? Ele chegava e multiplicava o pão e peixe, precisava pagar o imposto, Ele mandava o peixe trazer na boca,
né, e fazia o pagamento daquilo ali. Perceba que o Senhor, ele vivia uma vida que não havia crise, ele já tinha vencido todas essas crises, inclusive venceu por nós. E a Bíblia fala que eu e você nos tornamos semelhantes a ele, quando nós olhamos para ele. Sabe, é interessante que quando você olha para Salmos 116, do 12 ao 13, né, o salmista está perguntando assim, como, né, que eu vou fazer para o Senhor, né, por todos os benefícios que Ele tem para comigo. E a Bíblia diz que a resposta é isso. No versículo 13 diz assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, se você ler o versículo, está dizendo assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. E a resposta, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. O salmista está dizendo assim, puxa, o que eu faço por tudo aquilo que eu tenho recebido do Senhor, né? Por tudo aquilo que Ele tem abençoado a minha vida. E o próprio salmista responde, ele diz assim, eu vou usufruir mais. Sabe, nós temos aprendido, e a palavra fala que é melhor dar do que receber. Mas a Bíblia está falando isso quando nós falamos a respeito de outra pessoa. Quando eu estou me relacionando com outra pessoa, no sentido, um outro ser humano, eu com a Melina, eu com os líderes, ou eu com os meus pais, é melhor eu dar do que receber. Mas quando nós estamos falando do Senhor, a Bíblia nos ensina que é melhor eu receber do Senhor. Sabe, se você olha para a Bíblia conta de uma passagem em que Jesus, né, ele chegava com os seus discípulos e conversa com uma mulher, né, na beira do poço, e aí ele começa a ministrar na vida daquela mulher, aquela mulher recebe ele como uma fonte de água viva, né, que dura para sempre. E aí os discípulos tinham saído e voltam com comida, e quando eles vão oferecer comida para Jesus, Jesus fala, não, já me alimentei, estou satisfeito. E eles, né, ficam sem entender, como assim já está satisfeito? Nós acabamos de sair para comprar comida, será que alguém entregou comida? E aí a Bíblia fala que Jesus fala que aquela mulher, por ter extraído de Jesus vida, né, por ter conhecido a vida eterna ali, isso deu prazer para ele. Por isso que o salmista também diz que a forma de retribuir tudo aquilo que o Senhor tem para nós é usufruindo, é recebendo mais, né? Eu preciso de mais, Senhor, eu quero mais, eu desejo mais. Isso é a forma de você retribuir aquilo que o Senhor tem feito para a sua vida. É você, como homem, receber dele. É você entender que o Senhor tem um banquete para você. Sabe, o Senhor, Ele tem grandes coisas para a sua vida. E na medida que você contempla a beleza dele, entende o tamanho que Ele tem, isso vai sendo impresso em você. Sabe, todo o sofrimento que o Senhor tem para a sua vida, na medida que você contempla Ele, isso vai sendo impresso na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós, quando o contemplamos, de glória em glória, somos transformados por Ele. É interessante que, né, a Bíblia fala que simplesmente por olhar ao Senhor, ela não está dizendo que você precisa fazer algo, né? Precisa me esforçar para algo, mas ela, na verdade, ela está falando assim, não creia, comece a usufruir disso, olhe para Ele, contemple Ele, né? Perceba que você tomar do cálice da salvação, está falando justamente do que nós vamos fazer hoje, por exemplo, que é ceiar. É você entender que você vive baseado na obra consumada do Senhor, e na medida que você contempla isso, você vai sendo transformado na semelhança dele. Amém? O outro ponto que nós podemos encontrar na palavra é que Cristo é o nosso representante perfeito. Em 1 João 4,17, a Bíblia diz assim, nisso em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele também nós somos nesse mundo. Sabe, o representante perfeito é Cristo. É Ele que nos representa, Ele é um sumo sacerdote, Ele é um lindo retrato daquilo, né, que nós podemos usufruir. Então, quando você contempla a beleza dele, você percebe o quanto ele é maravilhoso e o quanto esse representante é perfeito. O quanto ele entrou na presença do Pai e falou assim, Pai, eu assumo tudo. Eles iam morrer por causa do pecado, mas eu estou assumindo isso. E eu estou representando isso diante do Senhor. E ele era perfeito nesse sentido. Sabe, quando o sacerdote entrava na presença de Deus, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, ele estava representando o povo na presença de Deus. E precisava haver um sacrifício perfeito. Se houvesse um sacrifício perfeito, aquele povo era aceito. Hoje, nós temos alguém que nos representa, e ele é perfeito. Então, diga assim, Cristo é o meu representante. Perfeito.
Amém? Essa é a verdade ao teu respeito. Cristo é o seu representante perfeito. Ele está na presença do Senhor e Ele já resolveu tudo que precisava. Ele disse que essa obra foi consumada e que, assim como Ele foi, nós somos nesse mundo. Amém? Porque havia um representante, porque Ele veio e fez no nosso lugar. Hoje nós podemos nos posicionar assim, usufruindo daquilo que o Senhor tem para nós. E quando nós entendemos essa verdade, né, de que quando contemplamos Ele, somos transformados como na imagem e semelhança dEle. Quando você percebe que Ele é o seu representante perfeito, nós entramos em outras duas verdades. A primeira delas é que os foras da lei podem ter uma grande fé. Então diga assim, o fora da lei pode ter uma grande fé. Amém? Sou até estranho, né? Porque falar de fora da lei parece que alguém está fazendo algo errado, mas eu quero que você entenda isso, porque você hoje tem um representante, você pode viver pela fé. Perceba que a Bíblia fala, né, do Senhor Jesus conversando com os discípulos, e normalmente ele falava uma palavra para eles: homens de pequena fé. Homens de pequena fé, homens de pequena fé. Nunca ele falou homens que não oram muito, homens que não jejuam muito, homens de pequena obediência, né? Homens que não são bons discípulos. Sempre era a mesma coisa, homens de pequena fé. Mas por quê? Porque ele estava querendo nos ensinar algo, que a própria fé vem do Senhor. O Senhor gera isso nas nossas vidas e nós podemos usufruir cada vez mais disso. E por que eu disse para você que uma verdade é que os foras da lei têm uma grande fé? Porque a Bíblia conta a respeito de duas pessoas na Bíblia que tiveram uma grande fé, que foram uma fé exemplar e elogiada por Jesus. E essas duas pessoas, se você for pesquisar, está falando do centurião e daquela mulher, né, que foi pedir para que o Senhor orasse, e aí o Senhor falou: olha, eu não posso dar migalhas a você, porque essa comida é para os filhos. E ela falou: não, até migalhas me bastam, né? O cachorro ali se alimenta da comida debaixo da mesa, não tem problema, isso me basta. Essas duas pessoas, elas tinham só uma coisa em comum. Eram pessoas totalmente distintas. Uma era uma autoridade, né? Um servo, um centurião romano. A outra, uma mulher. Então, um era homem, outra mulher. Um era uma autoridade, a outra era uma serva qualquer. Então, eles eram totalmente opostos, mas tem uma coisa que fez com que eles tivessem uma fé diferente. Uma coisa chamou a atenção ao Senhor, né? Ele fala ali que eles tiveram uma fé sensacional, fora do comum. Os próprios discípulos caminhavam com Jesus e Jesus falava: olha, homens de pequena fé. Mas essas duas pessoas tinham algo em comum, né? Essas duas pessoas tiveram uma grande fé. E perceba, eles não viviam debaixo da lei. Sabe? Por isso que um fora da lei, ele tinha a oportunidade de ter uma grande fé. Por quê? Porque os discípulos talvez viviam debaixo da lei. A Bíblia conta naquele tempo que esses homens, eles estudavam a palavra porque eram judeus, né? E com 5 anos, né? Depois com 15 anos, eles já sabiam com quase todas as escrituras de cor, para que ele pudesse ser discipulado por alguém, discípulo de algum sumo sacerdote. Ele precisava conhecer de cor as escrituras. Ele sabia a lei de cor. Esses homens que caminharam com Jesus, eles conheciam as escrituras de cor, mas eles tinham pequena fé. Os outros dois, né, essas outras duas pessoas, a mulher e o centurião, eles não tinham nascido judeus. Eles não tinham aprendido desde pequena as escrituras. Eles não conheciam a lei de cabo a rabo. Não, eles nem conheciam. E isso fez com que eles conseguissem ter uma fé gigantesca em Jesus. Sabe? Você conhecer muito a palavra no sentido de saber todas as leis, tudo que você deve cumprir, tudo aquilo que você deve fazer. Isso vai gerar em você, na verdade, uma sensação de incapacidade. Porque você vai perceber que nunca você é capaz de alcançar aquilo ali. Se Cristo não viesse como seu representante, você não teria como, né, usufruir da graça. Então, por isso que esses dois homens tinham uma grande fé, porque eles não sabiam daquilo que eles tinham que cumprir. Eu estou incentivando você a viver uma vida de pecado? Claro que não, mas eu estou dizendo que a sua vida tem que ser baseada na fé, naquilo que Cristo fez. Sabe, o pecado ou qualquer coisa que você viva tem que ser confiado em Cristo. Essas duas pessoas, elas chegam na presença de Jesus, simplesmente conhecendo Ele como aquele que resolvia os problemas. O centurião e tanto a mulher chegam em Jesus porque queriam uma cura para os seus filhos.
Sabe, eles não estavam preocupados se eles eram bons ou não, se eles tinham cumprido a lei ou não, até porque eles não conheciam. Eles eram duas pessoas fora da lei. Por quê? Porque eles não cresceram naquele contexto, eles nem eram judeus. A lei não dizia respeito a eles. Nós estamos na mesma circunstância. Nós não somos judeus, nós não crescemos aprendendo a lei. Nós hoje crescemos e vivemos baseado na fé. Sabe, não viva pelas circunstâncias, não viva pela sua emoção, mas viva pelas verdades que a palavra tem ao teu respeito. Viva pelo aquilo que a Bíblia fala sobre você. Por quê? Porque isso é viver pela fé. Talvez as circunstâncias, a crise, o momento que você está vivendo não parece tão bom, mas há uma verdade a respeito dele. Né? Uma verdade que você é suprido com todas as riquezas da glória, uma verdade que a sua família serve ao Senhor, uma verdade que você é sacerdote onde você está, né? Que você está ali como um representante do Senhor. Existem muitas verdades ao seu respeito. E viver pela fé, você viver crendo nisso. Independente se você tem cumprido a lei, independente das suas atitudes, a verdade ao seu respeito é que Cristo é o seu representante. E que, por causa que Cristo é teu representante, porque você crê nisso, você consegue ter uma grande fé. Assim como esses homens que eram, essas duas pessoas que eram fora da lei, né, entre aspas, porque eles não eram judeus, e tinham uma grande fé que Jesus era aquele que resolvia o problema. Amém? E também, né, existe uma outra verdade, também linkada com essa questão de Jesus ser seu representante. A Bíblia fala que havia uma mulher, lá em João 8, né, que foi pega em adultério. E essa mulher pega em adultério, ela é levada à presença de Jesus pelos fariseus, que queriam que a lei fosse cumprida. E eles falam para Jesus o seguinte: olha, essa mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve morrer apedrejada. Perceba a reação de Jesus em relação a tudo isso. Se ele dissesse realmente a lei de Moisés manda apedrejar, mataria aquela mulher e iria contra aquilo que ele tinha ensinado, de que ele era o Salvador, de que ele era amor. Mas se ele dissesse que não, essa mulher não deve morrer, porque eu vou morrer no lugar dela, provavelmente os fariseus diriam assim: não, esse homem, ele está pecando porque ele está indo contra a lei de Moisés. E o Senhor, né, eu creio que o Espírito Santo ali, dando sabedoria para ele, se abaixa, escreve no chão, como dizendo assim: eu que escrevi a lei, porque o chão que ele estava escrevendo era como se fosse de pedra. As leis foram escritas numa tábua de pedra. Por 2 vezes ele faz isso, por quê? Porque a lei de Moisés foi entregue 2 vezes. A primeira vez, Moisés quebrou as tábuas, né, irado com o povo, e na segunda vez é que foi entregue. Então, tudo isso está representando que Jesus estava lembrando que ele, como sendo Deus, é que havia escrito aquilo ali. Mas ele não fala nada disso, e quando ele volta, ele só simplesmente diz para aquele povo: olha, se vocês não pecaram, né, nunca pecaram, atire a pedra. Né, e aí sim cumpram a lei. E aí, um por um, vai deixando. E o único que podia condenar aquela mulher diz assim: olha, eu não te condeno, e agora você pode ir e está livre. Mas por que ele disse que não condenava? Porque ele sabia que era representante daquela mulher em relação ao pecado. E a verdade que nós precisamos crer, que, né, tem a ver com o Senhor ser nosso representante, é que algo que já está pago não pode ser cobrado novamente. Se você tem uma dívida, alguém paga por você, ou se você cometeu um crime e já pagou por esse crime, você não pode ser cobrado novamente. Quando nós lembramos que o Senhor é nosso representante, nós lembramos também que uma dívida não pode ser cobrada 2 vezes. E a dívida do pecado, a condenação sobre as nossas vidas, já foi cobrada lá na cruz por Cristo. Sabe, Cristo já pagou lá na cruz, o Senhor já cobrou essa dívida e Cristo pagou no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você entende que Ele é o seu representante, você entende que Ele já pagou aquilo que deveria ser pago. E hoje não há um segundo pagamento. Não pode ser cobrado de novo. Você não vai ser cobrado de novo por causa dos seus pecados, porque Cristo já pagou por isso. Sabe? E perceba que essa mulher, ela sai dali e ela tem a vida transformada, porque o Senhor estava dando para ela uma verdade nova, que não havia condenação sobre a vida dela, que Ele havia pago no lugar dela, e isso transformou a vida daquela mulher. Perceba que quando você entende essa verdade, que o Senhor é seu representante, entende essa verdade que uma dívida não pode ser cobrada 2 vezes, isso não te faz querer pecar mais, isso não te faz querer viver uma vida de pecado, na verdade faz com que você tenha força para não ser
acusado e condenado pelos seus pecados. E a partir desse momento viver uma vida diferente. Sabe, você ter convicção de que você é amado, de que você não é condenado. Isso faz com que você tenha força, não a sua própria força, mas força em Cristo, de viver uma vida em santidade, de buscar viver uma vida agradando ao Senhor, se aproximando dEle, honrando Ele. Por quê? Porque você entende que Ele já conquistou tudo por você, já está consumado, já foi pago. Amém? E é interessante, um último ponto que nós podemos enxergar como uma verdade para que você tenha vitória em meio à crise, é que houve uma grande troca da liberdade. Então diga comigo assim, houve uma grande troca da liberdade. Sabe, se você lembra que o Senhor é teu representante, que Ele pagou no seu lugar, que Ele pagou um preço no seu lugar, você vai perceber que houve uma grande troca dessa liberdade. Por quê? Porque você deveria estar escravo, você deveria ser condenado, você deveria estar preso, mas a Bíblia fala que o Senhor morre no nosso lugar, e quando Ele morre no nosso lugar, Ele assume a nossa posição, Ele é condenado, Ele, paga pelos pecados, para que eu e você vivêssemos aquilo que Ele poderia viver. E hoje nós somos livres de todo pecado, nós somos livres de toda condenação. Por quê? Porque Cristo assumiu o nosso lugar, Ele nos representou, e hoje nós temos essa liberdade. Se você perceber, a Bíblia fala em Lucas a respeito de uma mulher que estava vivendo em cativeiro há 18 anos. Ela estava presa ali. Eu quero ler com você Lucas 13, do 14 ao 16. Diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vocês não despende de manjedoura no sábado, o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por quais motivos não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? O Senhor está falando assim, não, essa mulher está vivendo 18 anos presa, e hoje eu estou trazendo livramento para ela, estou dando liberdade para ela. Entenda que você está livre de todo medo, de toda maldição, tudo que essa crise pode gerar no seu coração, perceba que o Senhor já levou na cruz isso, e Ele te deu liberdade para viver naquilo que Ele tem para você. Ele te deu liberdade para dizendo para você assim, você está livre. Assim como todas essas pessoas que o Senhor encontrou, que precisavam de uma cura ou ser libertas de um demônio, precisavam de recursos, todas essas pessoas, o Senhor falou, você está livre, está resolvido o seu problema. Da mesma forma, quando você entende que Ele é seu representante, hoje você percebe que você também está livre. Que hoje essas verdades vão te dar vitória no meio da crise. Essa é a verdade ao seu respeito, que você hoje tem um representante que pagou por você, que hoje, esse representante, ele faz com que você tenha uma herança, que possa usufruir dessa herança, que esse representante faz com que você possa ter uma grande fé, que você perceba que já está pago e que hoje você está livre. Amém? Eu queria convidar a pastora Melina para nós estarmos tendo um momento da ceia. Se você está aí na sua casa, também queria convidar o pessoal do louvor para estar subindo aqui. Enquanto a pastora Melina vai estar falando um pouco a respeito da ceia, porque a ceia fala justamente de você lembrar dessas verdades que vão te dar vitória no meio da crise. O Senhor tem grandes coisas para você e a pastora vai estar ministrando a respeito disso. Se você está aí na sua casa com os elementos, já se organize, pegue, se prepare para isso. Amém? Amém. Irmãos, que alegria falar com vocês. Eu quero reforçar mais uma vez que nós estamos com saudades, Por isso que nós estamos transmitindo o culto daqui, porque essa é a nossa identidade. Nós somos a igreja aqui de Reserve, nós queríamos compartilhar a palavra com vocês e alimentar os irmãos. Eu sei que vai ser um tempo precioso e logo, logo nós estaremos aqui no prédio, juntos, talvez não tão perto, mas juntos, para nos revermos, para nos alimentarmos. Mas você sabe, os tempos de crises, os tempos de vales, sempre são tempos para provar a nossa fé, para dizer se
o nosso coração está no local certo. E quando nós vivemos em tempos difíceis, assim como nós estamos vivendo, né, que é uma calamidade social, da saúde sanitária, né, política, sempre nessas questões, muitas pessoas, elas creem de maneira errada, porque elas muitas vezes pensam que situações como essa são ira de Deus sobre a humanidade. E infelizmente nós temos muitos falsos profetas nesse momento, para dizer que, viu, isso é castigo de Deus, é porque o Brasil estava assim, é porque a humanidade estava agindo de tal forma, e é por isso, né, que Deus tem pesado a mão, castigado o povo, derramado ira. Eu realmente não creio nisso. Eu não posso olhar para um Deus que tanto me amou, que se entregou por mim, e agora vai querer, né, derramar ira sobre mim. Mas muitos acreditam nisso, né? Muitos acreditam que há um Deus bravo, um Deus irado. Mas, querido, você que nasceu de novo, que creu em Cristo, que faz parte de uma nova e eterna aliança, você precisa crer que sobre a sua vida os céus estão abertos e a favor de Deus sobre a sua vida. Não interessa a crise que o mundo esteja passando. Aí você vai dizer, pastora, quer dizer que nós somos diferentes dos outros? Sim, eu quero dizer que nós somos. Aqueles que creram são um povo diferente. É o povo guardado pelo Senhor. É o povo que está com os céus abertos sobre si. Então você pode me perguntar, mas por que os céus estariam abertos sobre nós e não sobre outras pessoas que não creem em Cristo? Por que só sobre nós, né, não há maldição, não há ira? Mas por que sobre nós, mesmo em meio à calamidade, a bênção? A palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 4, aliás, no capítulo 3, no verso número 13, que Jesus veio para a Galileia ter junto com João Batista ali no Jordão. E aí, no versículo 16, ele diz: Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram, e foi visto o Espírito de Deus em forma de pomba que descia e vinha sobre ele. Esse texto está dizendo que quando os céus viu Jesus, os céus se abriram. O segredo está então em Cristo, porque os céus se abrem aonde Jesus está. Mas a Bíblia diz que eu e você, quando recebemos Jesus no nosso coração, quando fazemos parte dessa nova aliança, agora nós fomos colocados em Cristo. E isso é poderoso, porque significa que eu e você hoje, né, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da obra do Calvário, fomos colocados, imputados em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, porque nós estamos escondidos nele, os céus estão abertos sobre nós. Querido, não há condenação para você, não há maldição para você, não há ira de Deus para você, não há castigo para você, não há sofrimento para você, porque você está em Cristo. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus agora estão em Cristo e são novas criaturas. Portanto, eu não posso crer nem num tempo difícil, eu não posso crer que há um Deus irado, um Deus bravo ou o céu fechado. Não, eu creio em favor de Deus sobre a sua vida. Eu creio que a obra da cruz é suficiente para dizer que os céus agora estão abertos sobre nós. A Bíblia diz que quando Jesus instituiu a ceia, quando ele estava celebrando a ceia, ele estava ali entregando o seu corpo e tomando o nosso. Ele estava ali colocando nós na posição dele e ele na nossa, porque ele recebeu a ira, ele recebeu o castigo pelo pecado. E você, irmão, você recebeu os céus abertos, você recebeu a bênção de Deus, você recebeu a vida. Por quê? Porque o Calvário significa a grande troca. O Senhor trocou o seu lugar pelo dele. Então você hoje está onde? Está sentado nas regiões celestiais. Você tem céus abertos, você é favorecido, você é perdoado, você é abençoado. Querido, isso é a fé correta, isso é crer corretamente em toda a obra da cruz. Quando eu entendo que a cruz foi uma substituição, foi uma troca poderosa, então eu não penso que há algo que o
Senhor ainda esteja irado, brabo ou tenha que me castigar, porque o castigo já foi dado na cruz do Calvário de uma vez por todas. Você crê nisso, irmão? Então aí na sua casa, nesse momento, pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Ah, pastor, eu não tenho. Pega um pão qualquer que tiver, pode ser um pão francês, qualquer pão. Pega um suco, um vinho. Nessa hora, eu quero convidar você a olhar para esses elementos da forma correta, lembrando que essa é a obra mais poderosa, que é a obra da cruz. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos relembrando: Ele fez isso por mim. Mesmo no dia difícil, mesmo em dias difíceis, eu creio, Ele já deu tudo por mim. E eu não preciso temer, eu não preciso me apavorar, eu não preciso entrar em pânico, eu não preciso ter receio ou medo de doença, de enfermidade, de lutas, de tribulações, porque Ele já se deu por mim. E o lugar que eu estou agora é assentado com Cristo nas regiões celestiais, céus abertos. Eu quero ler um texto aqui sobre a ceia do Senhor. E enquanto isso, eu gostaria que você pegasse os seus elementos e olhasse para eles. Olhe para o seu cálice enquanto eu falo do cálice. Olhe para o seu pão enquanto eu falo do pão. E receba nessa hora a revelação do que esses elementos são para você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu. O Senhor está falando aqui do pão porque a Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu do céu. Então, quando nós estamos olhando para o nosso pão, nós estamos olhando para Jesus. Ele é o pão. Mas o Senhor, nesse momento que pegou o pão, Ele o partiu. E isso está simbolizando que Jesus iria sofrer na cruz. Ele foi partido, Ele foi moído, Ele foi ferido no nosso lugar. E Ele entregou aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, da nova aliança, do novo testamento, que é exatamente o que nós vivemos. E Ele está dizendo: o qual é derramado por muitos para a remissão do pecado. Ele está dizendo que o momento em que Ele fosse crucificado ali na cruz, o meu e o seu pecado estaria perdoado. Ele diz: isso é para a remissão de muitos. Por que muitos e não todos? Porque nem todos creem. Mas eu tenho certeza que você crê que quando o sangue de Jesus foi derramado por você, seus pecados já foram perdoados. Isso já é uma questão resolvida para o Senhor. E é por isso que nós temos céus abertos. E é por isso que nós temos favor. E é por isso que nós somos abençoados. Nesse momento, pegue o seu pão e repita comigo essa oração aí na sua casa com fé. Se você está com a sua família nessa hora, repitam juntos com fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que este pão é o Senhor Jesus Cristo, que foi entregue, moído, quebrado na cruz em meu lugar, para que hoje eu tivesse saúde, vida plena, vida abundante, em nome de Jesus. Você pode participar do pão. Agora, olhando para esse cálice, com fé, irmão, porque nós cristãos vivemos pela fé. Olhando com fé agora para esse cálice, declare essa oração, diga: Senhor Jesus, eu creio que este é o símbolo da nova e eterna aliança em que vivo. Espírito Santo, me dá revelação que este sangue hoje lava os meus pecados, cobre quem eu sou e declara que eu sou justo. Por isso eu entro com ousadia na presença de Deus e creio que os céus estão abertos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Este sangue me protege de todo mal
Em nome de Jesus. Tome com fé nessa hora. Amém? Aí na sua casa, erga suas mãos. Erga o mais alto que você puder suas mãos. Feche os seus olhos e agradeça a Deus. Diga: Pai, obrigado. Obrigado. Não há obra maior que essa. Não há obra mais maravilhosa do que essa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tomou o meu lugar. Porque ali o Senhor me substituiu na cruz. E tudo que era para ser meu se tornou seu. Mas também tudo que era para ser de Jesus se tornou meu. Os céus abertos, o favor de Deus, o amor do Senhor já foi derramado sobre a minha vida. Porque eu estou em Cristo. Os céus estão abertos sobre mim. O sangue do Senhor me protege, me lava, me cuida, me guarda. Oh Deus, obrigado, obrigado, obrigado por essa obra maravilhosa. Obrigado pela tua igreja, Jesus. Aleluia. Amém. Ainda de olhos fechados, agradeça por esse culto. Agradeça porque você tem esse representante que pagou algo por você ali na cruz. Oh Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Porque hoje, mesmo em meia crise, nós sabemos que a verdade do Evangelho nos liberta. A verdade do Evangelho nos dá vitória. Nós temos o representante que é Cristo. Nós temos alguém que nos representa, que já pagou por nós. Hoje nós somos aquilo que Cristo foi aqui na terra, Pai. E hoje nós somos livres. Livres porque o Senhor nos deu essa liberdade, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que seja uma semana de vitória, cheia das suas bênçãos, Deus. Que as bênçãos corram atrás de cada um dos irmãos que estão nos assistindo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E eu queria dizer para você que, você já é abençoado. Nós estamos encerrando nosso culto. E eu queria te convidar a compartilhar esse vídeo, mesmo que nós tivemos que fazer 2 transmissões ali, mas compartilhe com as pessoas que você conhece, curta, se inscreva no canal, ajude a divulgar, marque um like aí. Eu sei que o Senhor vai usar a sua vida para ministrar na vida de alguém através desses vídeos. Você já é abençoado, tem uma semana de vitória. Se você quiser passar durante essa semana aqui no prédio, nós estaremos por aqui, deixar o seu dízimo, sua oferta, orar, conversar, nós estaremos por aqui. Amém?